não é isso? Então, vocês têm aí como trabalho, vamos assim dizer, até o dia 16, até o dia 19, vocês têm até o dia 25, né, que eu coloquei lá no dia 24, tá? De maio, né, que aí seria liberando as provas e o final do semestre nosso já. Então, pessoal, são 3 etapas aqui, quer dizer, não etapas, mas 3 pontos aqui que vocês têm que levantarem, né? Então, vocês têm aqui a identificação do problema do mundo real, muitos aí já estão fazendo, apresentar quais são as variáveis e as restrições, assim, do ponto de vista de contextualização, tá? Então é importante, pessoal, vocês aí até semana que vem, no máximo final da semana que vem, já ter definido isso, tá? Assim, eu quero mexer com isso aqui, vou para esse ponto, se eu quero maximizar, alguns, por exemplo, estão na dúvida o que maximizar, o que minimizar, já tem que ir definindo. Depois são mais 4 semanas, então fazer a modelagem matemática, né, do problema, apresentar aí os arquivos de modelo e de dados. Então aqui é como se fosse uma etapa de prototipação, tá? E aqui a terceira seria de implementação. Então agora eu pego o modelo e aí a gente usa, tá? Dentro da aplicação de vocês, como uma aplicação. E tem que documentar também, tá bom? Então é isso que eu queria chamar a atenção aqui para vocês tentarem seguir isso. Até semana que vem, identifica, descreve, define o problema. Beleza? Então tá bom. O Henrique perguntou aí se alguém conhece uma API para pegar dados demográficos. Eu não conheço, viu, Henrique? Mas de repente, você baixar os dados do IBGE pode resolver sua vida também se estiver lá, né? Muito mais tranquilo, tá? Bom, pessoal, vamos então passar aqui para dúvidas das listas. Deixa eu abrindo aqui. A gente tem a lista 4, a 5 e a 6, né? Então, eu sei que o Atílio já levantou aqui, ó, sobre a lista 5, tá? Mas eu vou passar aqui brevemente cada uma delas, só para a gente relembrar também, né? Ó, a 4, na verdade, era softwares, né? E programação resolvendo os exercícios da primeira prova aí, usa software ou Python, né? Para poder resolver problemas de programação linear inteira, tá? Então, isso aqui não é propriamente um conteúdo de prova, era mais uma atividade para vocês irem fazendo. A lista 5, ela sim, são 2 ao mesmo tempo, né? Então, por isso que ela vale mais ponto. Nós entramos aqui com a parte de dualidade, interpretação econômica, né? Depois a gente entra aqui na parte do simplex dual, depois algoritmo branch and bound. Então, aqui a gente fecha a primeira parte, vamos dizer assim. E aí depois a gente entra com a parte de otimização combinatória e linguagem AMPL. Então, eu trouxe aqui alguns exercícios para vocês levarem lá para o AMPL e alguns problemas para se modelar de uma forma canônica e separar arquivos de dados de arquivos de modelo, tá? Então, nós temos isso aqui. E aqui, só para finalizar a explicação das listas, e aí a gente começa a resolver. A lista 6 eu coloquei, já disponível aí para vocês. É uma lista de otimização em redes. Então, qual que é o propósito aqui, né? A gente vai trabalhar com três problemas. Problema de transporte, de atribuição e de fluxo máximo. Como eu falei com vocês, existem muitos outros, tá? Muitos outros problemas, né? O Marcelo indicou aqui. Peraí, o que o Lucas falou? A 5 e a 6, tá, pessoal? A 4 eu já era antiga, né? Eu acabei passando aqui, só na hora que eu levantei aqui mesmo. Aqui, a lista 5 e 6, tá? Se tiver alguma coisa errada, eu mudo lá daqui a pouco. Então, a 6 eu estava falando aqui, ó. Algoritmo de leilão, tá? Para resolver o problema de atribuição, o problema de transporte. Esse aqui, eu pedi para vocês implementarem, tá? Para resolver o problema de transporte, o algoritmo de leilão. Lembrando que é um laço de repetição dentro do outro, né? A gente já tinha até
já tinha até mostrado um pseudocódigo, a gente fez aí, está gravado nas aulas, o material está disponível. Tá? E o terceiro exercício sobre o problema de fluxo máximo. Então, dado duas matrizes aqui, para poder, né, resolver esse exercício. Tá? Usando um método de interesse seus. Então, aqui eu não falei que tem que ser algoritmo de leilão. O problema de transporte de atribuição, sim, vamos usar leilão. Agora, o problema de fluxo máximo, vocês podem usar um método que já usaram, não tem problema. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é levar lá para o MPL e a gente resolver por lá. Tá bom? Bom, pessoal, então, esses são os exercícios. O que eu já vi algumas dúvidas aqui, quem que perguntou? Foi o Atílio, né? O Atílio. O Atílio perguntou aqui, ó. Questão 2. Pessoal, é o seguinte, o problema da dieta foi passado aqui, ó. Você tem 3 tipos de vitaminas, tá? E você tem um custo, né? Você também tem alguns nutrientes que estão envolvidos aí, e cada nutriente desse, na verdade, tem um custo, tá? Deixa eu só ver aqui. Você tem um mínimo diário de vitamina. Tipo assim, imagina que cada... Desculpa, não é nutriente, não. Deixa eu explicar definir os conceitos aqui corretamente, né? Os nutrientes são as vitaminas A e C. Só que eu estou falando que cada alimento fornece uma quantia desses nutrientes, de vitamina A e C, e cada alimento tem um custo, tá? Então, você também tem um mínimo de nutriente por dia. Então, isso aqui, a letra A, é para modelar o problema, né? Como, vamos dizer assim, né? Como um problema de minimização, tá certo? De custos. Agora, o segundo é a ideia de dualidade, interpretação econômica. Se vocês olharem aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo que nós fizemos, antes de resolver esse aqui, tá? Quando vocês vão lá em materiais, vamos colocar aqui em módulos, eu dei um exemplo de interpretação econômica aqui, ó, dualidade, onde nós pegamos um problema de fabricação de móveis e falamos, e se a gente quisesse, né, então você tinha lá os recursos, as disponibilidades, tá? Então era um problema de maximizar lucro, né? Então você tinha recursos. Então o problema aqui era o seguinte, e se eu quisesse, ao invés de maximizar, né, o meu lucro, eu quisesse, na verdade, tentar mexer no meu estoque, né? Assim, aquilo que eu não usar na produção, eu pudesse vender aquele estoque. Tá? Então era um problema dual. Né? O problema da mochila, a gente está basicamente tentando maximizar o valor carregado dentro da mochila, não é isso? Mas eu posso também tentar reduzir o que? O peso. Então, reduzir o peso da mochila é um problema dual. Tá? Então, esse exercício aqui, ele vai nessa linha. O dual aqui, então o primal que foi passado aqui, seria fazer uma dieta de custo mínimo, né? Agora, o dual aqui, ó, formule o problema na visão de um laboratório que deseja vender pílulas de vitamina lucrando, tá? O máximo, e deseja saber quanto pode cobrar em cada pílula, né? Então, na verdade, aqui, a sua variável de decisão seria a seguinte ideia, né? Tipo assim, qual que seria o custo mínimo, entendeu? Qual que seria o preço mínimo para eu poder vender isso? Se eu estiver falando aqui em minimizar um custo, eu estou falando o quê? Eu tenho um custo alto e eu vou minimizando, tá? Se eu não minimizar esse custo todo, vamos colocar assim, significa que, na verdade, existem alguns alimentos aqui, né, que ainda estão me fornecendo um custo alto, né, como se estivesse sobrando, né, alguns nutrientes. E o problema no sentido contrário seria se eu quisesse vender esses produtos, né, vitamina A e C, quanto que eu colocaria de preço para poder compensar, entendeu? Seria isso. Eu não estou dando a resposta aqui ainda não, viu, o Atílio? Eu só estou tentando explicar um pouco mais. Eu não me importo de passar a resposta desse exercício com vocês, não, tá? Só que eu queria dar um tempinho a mais aí para vocês pensarem mais um pouco. De repente, na segunda-feira, eu corrijo, né? Assim, passo a resposta. Lógico, vocês vão ter que escrever, né?
se for o caso, tá? Mas é tentar enxergar um pouco nesse outro sentido, né? Então, deem uma olhada nessa interpretação econômica aqui que eu passei. Opa, onde é que está mesmo? Aqui, ó. Aula 7, está lá no material, onde a gente tentava maximizar alguma coisa e depois a gente tentava minimizar, né, essa mesma coisa, tá bom? Quando a gente olha aqui, as nossas, se a gente tiver aqui, por exemplo, duas restrições, olha só, duas restrições, né? Isso aqui como é que o problema dual ele se comporta, né? Tá até aqui. Não, aqui não está a formulação geral. A restrição aqui vira função objetivo no outro, entendeu? Então, ou seja, 9 vezes y1 mais 19 vezes y2, mesmo, vai ser igual, né? Aí eu vou ter alguma coisa tem que ser maior ou igual a 35, maior ou igual a 30. Isso vai mudar, isso aqui vão ser as restrições, tá? Então o problema ele passa a se tornar invertido, né? Tá bom, Atílio, a gente tenta fazer aí, pensa um pouco mais nesse sentido. Não só o Atílio, todos vocês aí que tiverem, quem tiver dúvida, e aí na segunda a gente corrige se for o caso, tá? Eu entrego o ouro, né? Beleza? Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Vocês têm que começar a fazer, né? Quem não começou ainda tem que fazer, tá? E agora aumentou, agora vão ser 6 pontos, né? Porque tem mais 2 pontos da outra lista, então vocês têm aí um volume de coisas para vocês poderem fazer até na quarta que vem, tá? Eu poderia até pedir na terça, né, para forçar vocês a fazerem antes da prova, mas eu deixo fazer no dia da prova, não tem problema não, tá bom? E agora, pessoal, essa semana eu tento entregar para vocês as notas na quarta-feira aí. Acho que vai ficar mais tranquilo para eu conseguir corrigir, tá? E, enfim, a gente segue dessa maneira, né? Como é que tá o AMPL aí? Mas tiver nesse nível aí, tá bom. Mas olha só, esses dois aqui estão tranquilos, né? Esses aqui vão ficando um pouco mais puxado, pessoal. Exercício 6, né? Eu tenho consciência que vocês podem ter dúvidas aqui, e aí eu já estou me preparando aqui para trazer uns parecidos, né, para ir fazendo com vocês, tá? Mas não deixem para começar muito depois, não. E na segunda-feira, então, a gente fica só por conta de exercícios. Tá? Então, segunda-feira, eu vou usar o tempo todo que tiver aí para a gente tirar dúvida e tudo mais. Tá? Beleza? Professor, essa lista 5 aí é pra quarta agora. Não, deixei tudo para dia da prova. Ah, tá. Essa aí é a outra também. Beleza. Isso. Tá? Então, lista 5 e lista 6. Tá? Aqui, ó, eu coloquei. Tá aqui em módulos. As últimas videoaulas eu vou subir ainda. Eu acabei que eu não fiz isso. Vou subir lá para o Streams, né? Aqui, ó, lista 5 e lista 6. Beleza? Estão disponíveis aí para vocês. Tá? Pessoal, então vamos fazer o seguinte, né? Nós ainda temos aqui 20 minutos e não tem conteúdo para eu passar novo, né? Ou seja, a proposta é muito mais vocês aí trabalharem nas listas agora, tá? Então comecem quem não começou, vai fazendo aí, né? Eu vou ficar por aqui também, lógico. Então vou ajudando quem tiver qualquer questão, beleza? Tem mais alguém que tem alguma outra que queria olhar? Tranquilo, né? Bom, então vamos fazer assim. Tempo aí para vocês. Quem não fechou tema pode discutir aí também sobre o trabalho. Quem já fechou vai fazer na lista. Eu vou continuar por aqui. Eu vou finalizar a gravação, porque eu não sei, talvez se tiver alguma dúvida, a gente vai respondendo por aqui mesmo, tá? Então eu vou fazer isso, vou finalizar a gravação. Quem tiver que começar a lista, quem quiser já começa aí, quem tiver que fazer, eu recomendo. Quem tiver que sair também por algum motivo, não tem problema, não vou ficar aqui
pegando o pé de vocês, tá? Mas a mensagem já foi dada, né? Assim, lista, trabalho prático, tá? Então, obrigado a todos, uma excelente semana, né? Mas, por favor, tentem fazer a lista aí. Tá. Ô Marcelo, as aulas elas ficam na timeline do Teams, tá? Então acho que não chegou a expirar nenhuma, não. Eu vou até conferindo aqui agora mesmo, mas eu vou fazer isso, vou subir para vocês lá.